Olá, meus queridos irmãos e amigos, estudantes da Palavra de Deus. É um prazer muito grande estar aqui conosco. Sou o pastor Jaime Júnior e estamos aqui estudando essa matéria do Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão. E a nossa matéria agora são os livros proféticos, profetas maiores e profetas menores. Com certeza encontraremos aí um rio de grande profundidade, de verdades de Deus, que trará uma grande edificação para você sobre o agir de Deus, as manifestações de Deus no meio da sociedade, na nossa vida, demonstrando que Ele está presente, que Ele está ciente de todas as coisas. Para nós é uma honra ter você aqui como nosso aluno e também acompanhando essa matéria. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Livros proféticos. Muito importante para nós saber que profecia é a maneira pela qual Deus usa os homens para trazer a sua mensagem, para trazer a revelação da sua vontade, daquilo que Deus sabe, daquilo que Deus quer ou não quer fazer. A questão da atividade profética para nós é muito importante, porque a atividade profética ela remonta ainda os primórdios ainda da nossa vida, né? No contexto bíblico. Nós já vamos ver que com Abraão já era considerado um profeta de Deus. Moisés também foi outro homem que foi considerado um grande profeta. E ele mesmo profetizou que Deus haveria de levantar outro profeta semelhante a ele e que todos deveriam ouvi-lo. Então Moisés também era profeta, Samuel também era profeta. E nós vamos ver que no decorrer das Escrituras, antes ainda dos livros proféticos, já havia homens e mulheres que eram intitulados profetas. O que vai mudar é que a partir de Samuel, Deus vai levantar o ministério profético, homens que vão se dedicar a trazer a revelação de Deus, e essa revelação vai ser escrita, vão ser compostos os livros com vários desses profetas, e que tem um ministério voltado exatamente para, como representante de Deus, trazer a mensagem de Deus sobre a condição espiritual de Israel. E nós já vimos ali anteriormente que os livros proféticos, né, se dividem em duas partes, ou dois subgrupos, os profetas maiores e os profetas menores. Na verdade, essa divisão não é porque os profetas maiores são mais importantes, têm maiores qualidades do que os demais. O objetivo dessa classificação é separar os grandes livros, né, os profetas maiores, são os livros de maior composição, e os profetas menores são os livros menores, de menor composição, mas com o mesmo valor espiritual. Uma coisa muito importante para nós é que, no contexto de Israel, o ministério profético vai ser, a atuação do ministério profético dentro de Israel, nós vamos ter dois grupos de profetas. Alguns que vão estar profetizando no Reino do Norte, como nós vimos aí, Israel havia, depois de Salomão, depois do filho de Salomão, Roboão, Israel se separou em dois reinos, o Reino do Norte, que ficou com 10 tribos, e o Reino do Sul, que ficou com 2 tribos. E, em decorrência disso, Deus vai levantar profetas para ter um ministério específico para o Reino do Norte, que infelizmente foi um reino que apostatou da fé. O primeiro rei do Reino do Norte, Jeroboão, ele afastou a palavra de Deus, afastou os sacerdotes de Deus e mergulhou aquele reino numa apostasia, em que isso sucedeu a todos os demais que vieram depois deles. Todos foram apóstatas, todos não tiveram temor da palavra de Deus, mas nesse contexto de apostasia, Deus levanta profetas específicos para o Reino do Norte. Igualmente no Reino do Sul também, Deus vai levantar profetas para falar com o povo do Reino do Sul, que teve pelo menos o mérito de que nem todos os reis que tiveram no Reino do Sul foram homens tementes a Deus, mas teve homens tementes a Deus. E independente de quem estava na liderança de Israel ou não, Deus vai levantar profetas para repreender, para advertir e para ministrar sobre acontecimentos futuros com relação ao Reino do Sul, que teria como capital Jerusalém.
Vemos então aqui, nessa pequena introdução, sobre a atividade profética. E nós queremos agora dar uma pequena introdução, uma pequena visão sobre o conteúdo desses livros. Vamos dar início então ao nosso estudo agora sobre o livro do profeta Isaías, considerado o maior dos profetas, principalmente pela questão da dimensão do seu livro, 66 capítulos de grande profundidade, e como uma questão que vai marcar todos os profetas é a precisão profética. Vamos ver aqui vários detalhes sobre o livro de Isaías que demonstram uma precisão profética muito grande, aquilo que ele administrou sobre acontecimentos futuros e o seu pronto acontecimento. Isaías ele é considerado também da linhagem real. Ele é dado ali no seu próprio livro, ele é dado como filho de Amós, mas o que se acredita é que esse Amós não seria aquele profeta, mas Amós, que seria parente de Uzias. Então, na verdade, ele seria sobrinho do rei Uzias. Por isso que ele tinha esse acesso à realeza e também era considerado, como nós vimos aqui, profeta e estadista por tratar também dos assuntos públicos da nação. Nós vemos aí que ele tem um acesso muito grande na realeza, Vemos lá o rei Ezequias, chamando Isaías para orar pela sua situação, pedindo oração com relação à invasão do exército de Senaqueribe, e que também, sob o ministério de Uzias, ele não foi perseguido, talvez justamente por esse grau de parentesco. O período de ação desse livro é de 760 a 697 a.C., ou seja, ele profetizou, ministrou por um período de 40 anos, durante os reinados do rei Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e Manassés. Uma coisa muito importante é que esse livro ele é considerado o quinto evangelho, e o próprio profeta Isaías é considerado o evangelista do Antigo Testamento. Isso por causa do conteúdo das suas profecias, que tratavam da vinda do Messias, a sua ação redentora e a manifestação da graça de Deus, que haveria de vir para o mundo através desse Messias Salvador. Pela tradição, nós sabemos que Isaías teve um fim trágico, ele foi morto pelo rei Manassés. Manassés ele vai ter dois momentos da vida dele, um momento de profunda depravação, iniquidade, desobediência e apostasia. Mas depois que ele foi levado cativo, ele lá nesse cativeiro se arrependeu e Deus o trouxe de volta para Israel, em que aí sim ele abandonou e se arrependeu das suas práticas iníquas. Mas Isaías foi morto no período em que ele estava ainda na sua transgressão, do seu afastamento de Deus, e lamentavelmente, pelo que se sabe, ele foi cerrado ao meio. Analisando o conteúdo aí do livro de Isaías, nós vemos que o tema do livro é a ira de Deus resultando na condenação e tribulação de Israel e a graça de Deus resultando na sua salvação e exaltação. Parece um paradoxo, Como é que a ira que traz destruição, em consequência, poderia trazer salvação e exaltação? Não podemos esquecer da pedagogia de Deus, Nós mesmos temos um provérbio de quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então, Deus, diante de um povo obstinado e rebelde, ele trata com esse povo, fazendo com que esse povo arque com as consequências da sua desobediência. Essa consequência da sua desobediência seria a dor, o infortúnio, desprezo e humilhação, e fazia com que eles refletissem que tudo aquilo que eles estavam passando seria em consequência dos seus pecados. Esse era o propósito de Deus, fazer com que o povo, assim como o filho pródigo, caíssem em si e retornassem para os braços de Deus em arrependimento. Por isso que o tema do livro é esse, Deus estava sabendo que um dia o povo de Israel haveria de se arrepender de todas as suas práticas, do seu afastamento de Deus. E como consequência teriam da parte de Deus salvação, exaltação. É quando nós vamos ver aí várias profecias aí de Isaías, em que demonstra que Israel finalmente será alvo do cumprimento de todas as profecias e bênçãos que Deus tem reservado para ele,
mas isso exatamente no segundo momento, depois do castigo e tribulação. A mensagem central do livro do profeta Isaías, e isso também vai se repetir nos demais profetas, são duas. A mensagem central se divide em duas partes: denúncia e consolação. A parte de denúncia envolve a mensagem, ao povo de arrependimento com relação às suas práticas más. Deus repreende o povo pelas suas práticas e afirma para o povo que se arrependerem alcançarão misericórdia, mas se continuarem na sua obstinação, terão um castigo devido da parte de Deus. Nesse subgrupo da denúncia é a anunciação de Deus, a repreensão com relação às práticas e o aviso das consequências se eles não se voltarem para Deus. E a segunda parte dessa mensagem seria a consolação. Ou seja, o Deus que haveria de trazer o castigo diante da desobediência de Israel. Esse mesmo Deus já estava prevendo que um dia o povo haveria de se arrepender de todas as suas más práticas e se voltariam para Deus. E Deus está vendo um tempo em que esse povo arrependido haveria de ser restaurado. E então haveria de se cumprir todas as profecias de bênçãos destinadas a esse povo. É o que nós vamos chamar de consolação. São muitas profecias em Isaías e nos demais profetas que nos apontam que um dia Israel, que é uma nação tão odiada, tão perseguida, tão sofrida, boa parte por causa da sua dureza de coração, esse povo vai se converter e se tornará o povo bendito do Senhor. E esse povo bendito será motivo de bênção para os moradores da terra também, que se beneficiarão da restauração de Israel. Em Isaías nós vamos encontrar um princípio muito importante, que é o que nós vamos chamar de lei da dupla referência. Lei da dupla referência. Acontece da seguinte maneira: o profeta ele fazia dos acontecimentos atuais, e iminentes da época, um símbolo dos acontecimentos futuros e remotos. Ou seja, o profeta ele tratava dos acontecimentos iminentes, que seria o castigo e uma restauração, ainda que provisória, de Israel, mas isso iria acontecer. O Israel que estava cativo e exilado na Babilônia haveria de voltar para a sua nação novamente. Mas nós sabemos que isso foi uma questão temporária, porque Israel haveria de desobedecer novamente. Mas o profeta que via esse acontecimento iminente, a destruição e a futura restauração de Israel, que aconteceu no estilo de Daniel, ele também via um futuro acontecimento. Um grande castigo, um grande sofrimento que haveria de vir no momento futuro, que está reservado, como o próprio Jesus diz, no período da grande tribulação. Uma tribulação como nunca houve, segundo o que o próprio Jesus falou. Essa grande tribulação traria um grande sofrimento para os judeus, mas essa tribulação também traria a manifestação de Jesus para o povo judeu, que se converteria para ele, e que Jesus, então, diante dessa conversão dos judeus, haveria de ser o seu rei e haveria de governar sobre a nação de Israel. Então, essa que é o propósito da lei da dupla referência: profetizar um acontecimento que estaria próximo de acontecer, tanto de juízo como de restauração, apontando para um futuro ato também de juízo de Deus e restauração definitiva para o povo de Israel. Estudando ainda sobre o conteúdo do livro, vamos aqui abordar sobre algumas profecias destacadas, que destacam esse livro do profeta Isaías, que torna o livro tão singular. Todos eles, os livros proféticos, vão ser marcados pela precisão profética, ou seja, aquilo que eles profetizaram que haveria de acontecer cabalmente. Boa parte dessas profecias já aconteceram, algumas são de caráter mais escatológico e também vão acontecer. O fato de terem se cumprido boa parte dela nos dá mais confiança de que o Deus que começou e profetizou o seu projeto, ele há de concluir o seu projeto, e isso nos dá mais ânimo e confiança na veracidade da palavra de Deus. Vemos aqui, com relação ao profeta Isaías, algumas profecias extremamente importantes, e vamos começar primeiro com relação à Babilônia. Como nós já vimos, o profeta Isaías, ele tem o seu ministério quase 800 anos
antes da vinda de Jesus Cristo. E ele profetiza também sobre a Babilônia mais de 100 anos antes, alguns eventos relativos ao Império da Babilônia, então eles são profetizados bem antes. A Babilônia ainda não era uma superpotência. E também tem um fator distância. O Reino do Norte, lá onde estava, que é o atual Iraque, era muito longe de Israel. Mas Deus, através do profeta Isaías, estava profetizando que essa nação longínqua um dia chegaria às portas de Israel para destruí-la se Israel continuasse na sua desobediência. Justamente esses dois fatores, a distância da Babilônia e o fato de que Babilônia ainda não era uma superpotência, fazia com que os judeus não confiassem muito nessa profecia. Ainda mais que no dia dos reis, do rei Uzias, ele era um grande estadista, um homem que tinha uma grande estratégia militar, dotou Israel de grande potencial bélico, né? Ele era inventor, ele criou assim, um aparato militar fabuloso para Israel, e Israel então, confiando no seu poderio, confiando na distância do Reino do Norte, teve a tendência então de desacreditar da profecia de Isaías. Mas Isaías então vai profetizar duas coisas com relação à Babilônia. Primeiro, que ela um dia chegaria às portas de Israel para destruir Israel. Mas outro fator extremamente importante foi o que o mesmo Isaías, que profetizou a ascensão da Babilônia e a destruição por esta da nação de Israel, profetizou também a destruição da Babilônia. Isso é muito interessante. Quem conheceu a Babilônia, isso já não aconteceu nos dias do profeta Isaías, mas quem conheceu a Babilônia, a sua glória, a sua magnificência, o seu poder militar, jamais poderia idealizar que aquela nação tão poderosa pudesse ser destruída. Mas Isaías profetizou que Babilônia seria destruída, que Babilônia, que fica hoje no atual Iraque, seria destruída a tal ponto que ela seria a morada dos chacais. Nunca mais se levantaria. E, na verdade, nunca mais essa nação, esse reino se levantou. Nós vemos aí uma grande precisão profética, a ascensão e a destruição da poderosa Babilônia. Temos outra profecia também, a questão da redenção por meio do sofrimento. Nós já vimos anteriormente que o sofrimento é o meio pelo qual Deus age, para que o povo de Israel possa um dia cair em si, se arrepender e voltar para Deus. Né? O único meio de um homem ser redimido, um homem alcançar o perdão de Deus, é mediante o seu arrependimento. E muitas vezes o arrependimento só ocorre por meio dos sofrimentos. Nós temos aí um provérbio aí bem popular no meio dos evangélicos: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então nós vemos isso aí se cumprir no contexto bíblico, né? Nesse contexto da redenção por meio do sofrimento, nós vemos tanto essa redenção que vai haver porque o povo de Israel vai sofrer e se arrepender, mas principalmente é porque essa redenção de Israel, essa sua salvação, mudança da posição de perdido e condenado para salvo e objeto da glória de Deus, isso vai acontecer por causa do Messias. Não é à toa que o livro de Isaías é considerado o profeta messiânico. É o profeta que mais aborda sobre a vida, o domínio e o ministério do Messias, o sofrimento do Messias. A redenção vai acontecer por meio do sofrimento, porque Isaías nos dá um vislumbre de que o Messias que haveria de vir, o primeiro objeto do seu sofrimento é porque ele seria rejeitado pelo seu povo. E o seu próprio povo iria levar ao sofrimento que seria o seu martírio e a sua morte. Lá no livro de Isaías, capítulo 53, nós vemos isso de forma clara. Senhor, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor? E nós vemos ali que na continuidade da profecia nos informa o sofrimento do Messias. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus. E lá fala da sua rejeição, do seu sofrimento, fala que a Deus agradou enfermá-lo, né? Ou seja, Deus se agradou dele ser moído como sacrifício pelos pecados do seu povo. Mas no mesmo livro de Isaías, capítulo 53, também dá um vislumbre de que esse sofrimento
traria a glória tão almejada pelo Senhor, e essa glória seria ver a redenção do seu povo. Muitos creriam nele, no seu sacrifício, e seriam salvos pelo Messias. Então essa redenção, ela vai acontecer por meio do sofrimento. Haverá um tempo do sofrimento, isso quase 800 anos antes de Cristo. A profecia de Isaías 53 é bem clara sobre os seus sofrimentos, mas também sobre a sua exaltação e a sua glória, a fim de que ele fosse o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Salvador do seu povo. Nós vemos aí um outro terceiro ponto, que é a restauração parcial da terra e o governo messiânico no milênio. Então nós vamos ver aqui que, apesar de Jesus ter sido escolhido por Deus para reinar eternamente, o seu reino vai ter duas etapas. Uma primeira etapa do seu reino será por ocasião do milênio, que ele é informado aí em Isaías no capítulo 2, no capítulo 11 e no capítulo 65. Esses 3 capítulos dão um vislumbre sobre o reinado do Messias aqui na terra. Esse reinado, como nós vamos ver aqui, é um reinado que vai porá fim as guerras entre as nações, não haverá mais as guerras entre as nações, o próprio Senhor estará reinando sobre a terra, e como rei verdadeiro que o mundo nunca teve, rei justo que o mundo nunca teve, um rei plenamente justo, plenamente perfeito como Jesus. Nenhum rei teve domínio sobre a natureza, mas no reinado de Cristo, nesse milênio, esse rei terá domínio sobre a natureza. As forças da natureza estarão ali totalmente sob o controle desse líder. Nunca houve um líder que tivesse controle tal sobre a natureza e sobre as nações. Durante o milênio, Jesus terá esse domínio. Jesus terá domínio sobre a natureza. Os animais, mesmo os mais ferozes, viverão pacificamente com os homens. Lá no capítulo 65, nós vemos ali no capítulo 65, né? E no 11 nós vemos ali um vislumbre de que a serpente, né, venenosa vai viver pacificamente. Os leões vão viver pacificamente ali com os demais animais e com os homens. Esse é um vislumbre do reino do Messias. Ele é um reino temporal. Apesar de lá no capítulo 65 o Senhor falar que está criando para Israel um novo céu, uma nova terra, ele é específico que é para Jerusalém, porque era temporário, porque naquele período haverá longevidade. Os homens durante o milênio viverão muito mais do que hoje, mas eles morrerão. Lá no livro de Isaías é informado que o mais novo vai morrer com 100 anos. Então vai ser um período de grande prosperidade, de grande paz, mas um período temporário. É muito importante nós sabermos que o milênio dá um recado para o mundo. O mundo teve governos, reis, maus, governos terríveis, mas Deus está dando para o mundo a oportunidade de ter um vislumbre do que será o seu reinado. Quando Deus é colocado efetivamente como seu rei, como diz o profeta, né, lá no livro de Salmos, né, bem-aventurada a nação em que Deus é o Senhor. Infelizmente, as nações sempre rejeitaram o senhorio de Deus. E nós vemos isso hoje mais do que nunca, em que na Europa o poder da religião, a crença em Deus é varrida. Os valores da palavra de Deus são expulsos das nações. Eles não querem Deus como Senhor e estão tendo como resultado o assassinato, o infortúnio, a miséria, tudo acontecendo. Mas no reinado do Messias, Deus estará demonstrando o que será o mundo quando o mundo reconhece a Ele como Senhor. As bênçãos que advêm do senhorio de Deus sobre as suas nações. Sobre as nações. Mas vemos aí no ponto 4 uma coisa importante, em que uma profecia que vai se cumprir, que foi dada ainda para Abraão, né, de que em Israel seriam benditas todas as nações. Se cumpriu parcialmente, porque graças a Abraão, né, e através da pregação do Evangelho, que Abraão era judeu e o Evangelho chegou a nós, né, aos 4 cantos do mundo, e nós fomos abençoados, né, nós somos benditos hoje por causa de Abraão. Mas essa profecia teve um cumprimento parcial. Nós vamos vê-la mais efetiva na época do milênio, porque a Bíblia diz que para Jerusalém afluirão todas as nações.
irão adorar a Deus, irão presenciar o governo de Deus. Então vai se cumprir ali, nesse período aí, a profecia tornando Israel como centro de adoração mundial, cabeça das nações. Israel, que é tão odiado hoje, nós vimos essa última guerra e nós vemos quantas nações ficaram do lado dos terroristas, né? E Israel forçado e estimulado pelo espírito do anticristo. Israel é odiado hoje por muitas nações que sonham com a sua destruição. Israel não será destruído, apesar de passar por dificuldades, mas nós vamos ver então uma profecia se cumprindo. Esse país que é tão odiado hoje por muitas nações vai ser considerado por Deus cabeça das nações. E todas as nações irão ali para o Monte Sião adorar a Deus. Essa profecia vai se cumprir como das demais outras se cumpriram. E nós queremos destacar aqui uma outra profecia muito importante que revela a onisciência de Deus e o controle de Deus sobre todas as coisas. Lembramos que Deus então havia falado com relação à Babilônia, da sua ascensão, que ela viria sobre as portas de Judá, destruiria Jerusalém, destruiria o templo, mas a Bíblia também fala da destruição dessa Babilônia. E a Bíblia fala também de que o povo judeu que haveria de ser levado para a Babilônia iria retornar em paz, né? Através da profecia de Jeremias, nós vimos ali que essa profecia diz que o povo judeu seria levado para a Babilônia e ficaria por 70 anos. E o próprio Deus, que mais de 100 anos antes profetizou a vinda de Babilônia para destruir Israel, ele profetizou também o nome do libertador, o homem que traria Israel de volta, que seria Ciro. A profecia é tão precisa que deu o nome de quem seria o governante, que determinaria a volta de Israel, que estava cativo na Babilônia, para Jerusalém. No capítulo 45 de Isaías, nós vimos aí Ciro, Deus dando o nome daquele que haveria de trazer de volta o povo de Israel. Isso aí, essa profecia é muito importante. E por que Ciro? Nós vemos aí na nossa lição que essa predição do libertador por um pagão era para deixar claro que essa obra era uma obra de Deus e não dos deuses e dos ídolos das nações que não sabem de nada, não sabem do futuro, porque na verdade não existe. É para que Israel soubesse que o Deus dele, que sabe todas as coisas, haveria de mover as coisas de tal maneira que, através de Ciro, haveria de trazer o seu povo de volta, fazendo com que o seu povo abandonasse a crença nos ídolos, nos pagãos, nos deuses pagãos, e cresce no Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Concluindo esse análise do livro de Isaías, nós temos aqui que o livro é considerado o mais completo em termos de profecias messiânicas, que anuncia a nossa grande esperança de salvação através do Messias, o Salvador e Senhor Jesus Cristo, que viria nesse mundo para morrer pelos pecadores, ressuscitar ao terceiro dia e no dia do Senhor retornar para estabelecer o seu eterno reino glorioso. Temos agora o segundo profeta, o profeta Jeremias. Jeremias quer dizer Javé exalta ou Jeová é sublime. Jeremias, ele é o segundo livro aí que nós estamos estudando, e a palavra-chave desse livro é apelo final. Isso porque Jeremias já vai vir depois de Isaías, alguns anos depois de Isaías, como nós vamos ver aí, ele virá 70 anos após a morte de Isaías. Já há um período em que Deus estava ministrando ao povo de Israel. Na época de Jeremias, o reino do norte já havia sido destruído. Grandes profetas já haviam passado do reino do norte, em que Deus havia anunciado que se eles continuassem na sua apostasia, o reino do norte haveria de ser destruído. E a profecia se cumpriu. Então, nos dias de Jeremias, o reino do norte já não existia, mas a mesma mensagem que Deus endereçava ao reino do norte estava endereçando para o reino do sul, no sentido de que também o reino do sul
com a capital Jerusalém, se não se arrependesse das suas apostasias e das suas práticas, também haveria de ser destruído, como foi o reino do norte, e que Babilônia seria o agente do juízo de Deus. Voltando um pouquinho sobre Jeremias, ele era filho de um sacerdote, chamado Ilquias, de Anatote, em terra de Benjamim. Ele foi chamado ainda no ministério ainda muito jovem, e ele atuou durante os reinados de Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Ele foi perseguido por boa parte desses reis. Como profeta, ele sofreu muito: solidão, rejeição, dores, ameaças de morte, humilhação, prisões, a ponto de ser também, dentro dessas prisões, ser lançado numa cisterna. Ele foi contemporâneo dos profetas Abacuque, Sofonias, bem como de Ezequiel e Daniel. Uma das coisas que nós vamos ver que vai marcar, já foi dado um pequeno respaldo ali atrás, sobre a atividade profética e a vida de Jeremias. Uma das coisas que vai marcar esse profeta é a sua ousadia, a sua coragem para suportar sofrimentos e os riscos por exercer a sua atividade profética. Jeremias, ele teve essa grande dificuldade porque ele foi grandemente rejeitado pelo seu povo. A maior dor de Jeremias era um sacerdote e tinha alma de pastor. E uma das dificuldades que Jeremias teve foi ministrar a um povo, um grupo de ovelhas rebeldes. E Isaías sofria por causa disso, porque como pai, como pastor, ele sabia que essa rebeldia de Israel teria como consequência um grande castigo. Por isso que ele é chamado profeta das lágrimas, porque ele chora pelas consequências que haveria de vir sobre esse povo rebelde. E uma das grandes lutas de Jeremias foi a rejeição da sua mensagem. Ele foi rejeitado pela sua família, ele foi rejeitado pelos reis, também foi rejeitado pelos sacerdotes, a tal ponto que, pelo que parece, ele mudou da região de Anatote, onde ele morava, para Jerusalém. A sua própria família hostilizava o profeta. E ele era rejeitado não só pelos falsos profetas, não era rejeitado apenas pela liderança de Israel. O próprio povo, na sua obstinação, rejeitava o profeta. Isso fazia com que ele vivesse num estado de solidão e dificuldade por tanta rejeição. Jeremias, ele foi poupado por Nabucodonosor. A destruição de Jerusalém aconteceu nos seus dias, e isso tornou a situação mais difícil, porque nos dias de Jeremias, em que ele estava profetizando, um dos motivos da sua rejeição, nós vamos ver dois grandes motivos aí basicamente, mas os motivos pelo qual ele foi rejeitado foi, primeiro, ele profetizar a destruição de Jerusalém e a destruição do templo. Para Israel, que era uma nação acostumada a vencer guerras, a nunca ter sofrido qualquer destruição maior, era muito difícil acreditar que eles haveriam de ser destruídos, pois eles se consideravam povo de Deus, e para eles era improvável também que o templo, que era onde Deus habitava, pudesse ser destruído por pagãos. Mas o que Jeremias deixava claro na sua mensagem: não adianta um templo com adoradores ímpios, e Deus, que um dia habitou nesse templo, haverá de destruí-lo, porque Deus não tem mais prazer nesse templo. Então o povo se apegava nesses dois fatores para poderem desprezar a profecia de Jeremias. E, por outro lado, uma grande problemática de Jeremias foi a acusação de que ele era um desertor. Como ele pregava a destruição de Jerusalém, ele pregava, profetizava a destruição do templo, mas ele pregava também, sob ordem de Deus, que era Deus que estava trazendo Babilônia para castigar Israel. E esse Deus que estava trazendo Babilônia ordenava que, se quisessem viver, se submetessem ao rei da Babilônia. Isso para os judeus era um absurdo, se submeter a um exército invasor. A mensagem de Isaías era que era Deus que estava trazendo esse exército invasor como forma de castigar Israel. Mas eles acreditavam que isso tornava Jeremias um desertor.
e por isso foi mais uma das acusações contra Jeremias que o levou a ser preso e mais uma vez rejeitado pela nação. Quando aconteceu a invasão do exército de Nabucodonosor em Jerusalém, ele foi poupado, Jeremias foi poupado porque certamente Nabucodonosor e os seus oficiais deveriam estar sabendo das profecias de Jeremias acerca da sua invasão e do seu papel de destruidor de Israel. Então, quando o exército de Nabucodonosor invadiu, pouparam Jeremias. Mas aconteceu uma coisa muito triste. Apesar de Jeremias ter sido poupado e o império da Babilônia ter colocado um governador para liderar o que sobrou de Israel, o império levou os ricos, levou os oficiais, levou todos os demais habitantes de Israel, mas deixou um remanescente, os pobres agricultores pobres. O governador de Israel haveria de governar com esse tipo de gente. Mas nós vemos que esse remanescente e alguns fugitivos da invasão da Babilônia, quando souberam que o exército da Babilônia tinha ido embora, eles se rebelaram contra o governador que foi instalado e contra a Babilônia também, e levaram Jeremias cativo para o Egito. Eles fugiram para o Egito, apesar de Deus ter usado Jeremias para não irem para o Egito. Eles não só desobedeceram a profecia, desobedeceram e se levantaram contra Nabucodonosor, desobedeceram e se levantaram contra o governador que o império da Babilônia tinha colocado e fugiram para o Egito. E infelizmente nisso que foram para o Egito, levaram o profeta Jeremias. E infelizmente, pelo que a tradição afirma, o povo que levou Jeremias não suportou as suas profecias e o mataram no Egito. Essa é a história desse grande homem de Deus. Então, para concluir, nós temos uma comparação entre o livro do profeta Isaías e o livro do profeta Jeremias, marcadamente sobre o temperamento de cada um desses profetas, a personalidade de cada um deles. Nessa comparação, nós vamos ver que Isaías foi vigoroso e severo, mas Jeremias era moderado e suave. Isaías leva a expressão da ira de Deus contra o pecado de Israel, mas Jeremias expressa o pesar de Deus por causa do pecado. Isaías, ao repreender Israel, emergia sua pena no fogo, mas Jeremias emergia nas suas lágrimas. Homens de Deus, cada um com a sua personalidade, e Deus usou a cada um de forma distinta. Temos agora o livro de Lamentações de Jeremias, que na verdade se trata de um apêndice do livro do profeta Jeremias. O tema desse livro é o amor imutável de Jeová para com seu povo apóstata e a sua tristeza por causa da condição deste. E Jeremias, Deus usou esse lado emotivo, esse apego emocional de Jeremias para demonstrar um sentimento que o próprio Deus tinha ao ver o seu povo, que ele queria tanto abençoar, proteger, ver o seu povo envergonhado, humilhado, a terra que Deus deu com tanto prazer para Israel ser destruída e assolada. O templo em que Deus teve prazer de descer para habitar no seu povo agora estava destruído. Deus não se sentia feliz com essa situação e o profeta compôs um poema expressando esse sentimento de Deus e o seu próprio sentimento acerca de tanta desolação e destruição. O objetivo do livro de Lamentações de Jeremias era reconhecer, levar Israel a reconhecer que a mão castigadora de Deus deveria levar os judeus a se voltarem em arrependimento a esse Deus. Era o objetivo de Deus, fazer com que Israel, ao sofrer as consequências das suas apostasias e desobediências, sofrer de forma dura e vergonhosa, finalmente se voltasse para Deus em arrependimento. O profeta lamenta a destruição de Jerusalém e a humilhação do seu povo. O livro é lido anualmente para se comemorar o incêndio do templo.
não podemos esquecer duas coisas muito importantes com relação ao templo de Israel. O primeiro templo foi construído por Salomão e foi destruído nessa invasão da Babilônia. Depois nós vamos ter o segundo templo, que foi construído ali sob Zorobabel, né? Nos dias de Esdras, Neemias, o templo foi reconstruído, um templo menor, menos suntuoso, mas que a glória de Deus se manifestou naquele templo. Mas depois desse segundo templo, nós vemos nos dias de Herodes, já nos dias de Jesus, que Herodes construiu um templo suntuoso, de dimensões enormes. E esse templo que Herodes construiu, que era uma ampliação do segundo templo, para que se cumprisse a profecia de Jesus, que não haveria de ficar pedra sobre pedra, esse templo foi destruído pela invasão do exército romano em 70 depois de Cristo. E o que restou daquele templo era somente os muros de fundação do templo, que é onde hoje os judeus anualmente fazem ali a leitura de Lamentações de Jeremias, lembrando a destruição do templo e clamando por uma restauração, novamente para que o templo fosse construído. No dia 9 do mês de julho, esse canto triste de Lamentações é lido em voz alta em todas as sinagogas do mundo. Estaremos estudando agora sobre o nosso profeta Ezequiel. É o nosso terceiro profeta dos profetas maiores e um homem que tem uma dimensão muito grande no contexto das profecias. Ezequiel quer dizer Deus fortalece. Era sacerdote e profeta, tal qual Jeremias. Ele também não pôde exercer o seu ministério sacerdotal, tendo em vista a destruição de Jerusalém, pelo fato de ele também ter sido levado com a elite para a Babilônia. E Ezequiel, assim como Isaías também, nós vemos aí uma mensagem central, denúncia e consolação. Uma coisa muito importante sobre Ezequiel, enquanto Isaías e Jeremias profetizaram dentro dos termos, né, de Jerusalém, Ezequiel, seu ministério profético foi fora de Jerusalém, já em Babilônia. Na Babilônia, quando ele foi levado, que foi despertado para o seu ministério, e ele profetizou a todos os exilados de Israel. E as suas profecias têm dois momentos. Um momento antes da destruição do templo e um momento depois da destruição do templo. Porque quando Ezequiel foi levado cativo, o templo ainda estava em pé. E a profecia de Ezequiel para aquele povo, nesse primeiro momento, apesar do templo estar em pé, apesar de Babilônia não ter destruído tudo, o Senhor diz que o templo será inevitavelmente destruído. Há um julgamento de Deus irrevogável. E esse julgamento diz que os judeus não deveriam confiar nos falsos profetas que estavam também ali com os exilados, dizendo, não, mas isso aqui vai ser temporário, esse exílio vai ser, logo nós estaremos voltando para Israel, porque Israel tem o templo, tem a casa de Deus. E a profecia de Ezequiel era dizendo que, a despeito do templo ainda estar de pé, o Senhor já decretou que ele será destruído. Morem em Babilônia, esqueçam Israel, porque aqui vocês devem cumprir o tempo que estava determinado por Deus pelo profeta Jeremias. Então, essa profecia de Ezequiel com relação ao templo é muito importante. Então, no primeiro momento, ele profetizou enquanto o templo não foi destruído, para que os judeus não confiassem. O juízo de Deus era inevitável. E com relação ao restante de Israel, que haveria ficado, ele também profetizou que todo Israel, toda Judá seria destruída e levada cativo. Foi levado no tempo de Ezequiel um determinado grupo de pessoas, mas ele estava profetizando que a outra parte, os que não fossem mortos à espada, haveriam de ser levados cativo. Então nós vemos aí que nesse contexto de Ezequiel, a mensagem central dele é semelhante à mensagem de Isaías, denúncia e consolação. Denúncia, como nós vimos aí, porque ele está condenando e trazendo à luz os pecados de Israel, está repreendendo o pecado e chamando o povo ao arrependimento. E caso persistissem na dureza de seu coração, sofreriam as consequências da sua rebeldia. E consolação.
Assim como Jeremias e assim como Isaías também, Deus ministra através de Ezequiel que haverá um tempo em que Israel haverá de ser restaurado. Vemos muito isso aí lá no capítulo 37, né? Em que eles dão um vislumbre daquele vale de ossos secos, que representa a nação destruída, mas que o Senhor, daquele vale de ossos sequíssimos, haveria de levantar uma poderosa nação. E uma particularidade em que Deus está falando da restauração de Israel é a restauração principalmente espiritual, porque ali o Senhor também fala que haveria de tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, sensível à volta, sensível à voz de Deus. Então Deus está antevendo, já deixando claro que um dia isso vai acontecer. O povo rebelde de hoje, que sofre a consequência dessa sua rebeldia, um dia finalmente se converterá. E isso favorecerá então a descida do Espírito Santo, que converterá finalmente Israel em uma nação agradável a Deus. Nós vemos aí no contexto das visões de Israel, que o que marca esse livro do profeta são visões. Visões que para nós tratam de mundo totalmente diferente, que é o mundo espiritual, seres espirituais. Nós vemos as rodas gigantes que estão cheias de olhos, nós vemos vários tipos de visões que eles têm, que para nós são muito estranhas. E para nós ali, nessas visões, o que marca é a presença da glória de Deus. Ele então vai ter vários grupos de visões, visões da glória de Deus, visão dos seres angelicais, visão de coisas futuras, mas também visões da situação espiritual do seu povo, dos pecados do seu povo, principalmente dos seus líderes, em que Deus mostra os líderes que deveriam ser o exemplo, o que eles fazem na escuridão, nos seus esconderijos, como eles estavam adorando divindades pagãs. Mas uma coisa muito importante que nós vamos ver aí nesse contexto da vida desse profeta, das profecias, já vimos aí então que no contexto das profecias ele via a futura consolação de Israel e a futura restauração de Israel do Vale de Ossos Secos para um poderoso exército. Vimos também que ele profetiza sobre o juízo inevitável de Deus, e isso traz rejeição da sua mensagem. Lembramos que esses profetas são grandemente rejeitados pelo seu povo, todos eles influenciados por falsos profetas que dizem, que dão profecias diferentes do que o profeta de Deus está falando. Então eles preferem alguma coisa que atraiam, né, e que satisfaçam o desejo dos seus corações. E isso traz também o sofrimento ao profeta por ver a sua mensagem rejeitada e ele saber, como sacerdote, do grande sofrimento que isso trará ao povo. Uma das coisas que nós vemos aí com relação a essa profecia sobre o juízo inevitável de Deus seria a destruição do templo. Nesse sentido, ele tem uma visão. Ele tem uma visão da glória de Deus. E ele tem uma visão da glória de Deus saindo do templo. Querendo dizer então que estava aberta a condição para que Babilônia destruísse aquele templo. Lembrando que quando o templo foi inaugurado por Salomão, nós lembramos que a glória de Deus ali tomou conta daquele templo, as pessoas mal conseguiram ficar em pé. O Senhor diz que ouviu a oração de Salomão e que os seus olhos e seus ouvidos estariam atentos à oração daquele lugar, porque a sua glória estava ali. Mas, diante da rebeldia, da apostasia do povo, Deus já estava falando através de Jeremias e também agora mais fortemente através de Ezequiel, que esse templo não teria mais valor para Deus, tendo em vista que os seus adoradores estavam contaminados. Então Deus não tinha mais prazer naquele tempo. Então, como demonstração disso, Deus demonstra a sua glória saindo do templo, abrindo então espaço para que a Babilônia finalmente viesse destruir. E uma das provas, uma das demonstrações que Deus deu para o profeta, uma demonstração muito dolorosa de que isso iria acontecer, foi quando Deus anunciou para Ezequiel que a sua esposa, que seria a delícia dos seus olhos, no caso, ele deveria amar profundamente a sua esposa, tinha um casamento perfeito, um casamento em que a sua esposa era
amada pelo profeta, Deus então demonstrou, olha, aquela que é a delícia dos seus olhos, eu vou tirar. E você não vai poder chorar, e você não vai poder lamentar, porque a morte da sua esposa representará o templo de Israel, que hoje é o orgulho desse povo e a alegria desse povo. Assim como você vai ter tristeza pela perda da sua esposa, o povo de Israel vai ter tristeza pela perda do templo. O templo que era apreciado pelos judeus, mas o Deus do templo não era honrado, haveria de ser destruído. Então, o próprio profeta sofreu para demonstrar como é o sentimento de Deus quando o povo também o rejeita. O profeta sofreu rejeições, como todos os demais profetas, sofreu também pelo fato dele ter sido morto por um desses desterrados dos exilados, que também não aceitou a sua mensagem. Então, assim como Isaías, assim como Jeremias, assim acontece também na vida de Ezequiel, ele ser morto pelo próprio povo de Israel, que rejeitou a sua mensagem. Temos aqui o nosso profeta agora, Daniel. O nome Daniel quer dizer Deus é o meu juiz. Daniel foi contemporâneo de Jeremias, Ezequiel, Abacuque e Obadias. Daniel também fez parte daquele grupo que, assim como Ezequiel foi levado para a Babilônia, Daniel também foi levado muito novo para a Babilônia também, né, para o exílio. A diferença é que Daniel, ele e outros jovens, nós vimos os 4 jovens que estavam com ele, né? Eles foram selecionados para habitar no palácio do rei. Mas a despeito dessa sua posição, ele nunca abriu mão de sua fidelidade para com Deus. A esfera de ação de Daniel foi 71 anos, o seu ministério de 71 anos, de 605 a 534 a.C. A maior parte do livro de Daniel trata de uma visão dos poderes gentílicos mundiais. Isso é muito importante, nós vemos aí que o livro de Daniel, cada profeta, Deus tem uma característica marcante, assim como nos evangelhos, cada evangelho tem um enfoque, os ministérios dos profetas também. Jeremias para anunciar a questão messiânica, né? Salvação do povo e o livramento e a redenção pelo Messias. Ezequiel para profetizar para o povo a destruição de Jerusalém, o afastamento da glória de Deus, mas também Ezequiel profetizava o retorno da glória de Deus para Israel, fazendo de Israel a nação querida por Deus. O livro de Daniel, nós vamos ver aí que o enfoque dele será demonstrar que Deus está no perfeito controle das nações. Nações crescem, nações se projetam, impérios surgem e impérios caem. Todos eles têm a mão de Deus na ação, agindo no tocante à ascensão e queda desses impérios, ainda que eles rejeitem a Deus. Mas a mão de Deus está por trás, fazendo com que acontecimentos venham a se cumprir. Porque o livro de Daniel é uma profecia sobre a ascensão e queda dos poderes gentílicos, até que chegue o último império, o último governo humano, quando então virá o governo perfeito, que será o governo do Messias. O livro de Daniel é chamado de Apocalipse do Antigo Testamento. Isso porque ele tem muitas mensagens escatológicas, mensagens que, quando colocamos ao lado das mensagens de Apocalipse, nós vemos uma grande identificação. Inclusive, o leitor de Apocalipse, ele não pode abrir mão de procurar ler e entender o livro de Daniel para complementar a compreensão do livro de Apocalipse. Uma das coisas marcantes do livro de Daniel é a questão da precisão profética quanto à ascensão e queda de nações, com relação à vinda do Messias, com relação à sequência de nações que haveriam de vir. Então, é muito marcante. O livro de Daniel tem uma precisão profética extremamente eficaz. E o propósito do livro é demonstrar, como nós já vimos anteriormente,
que Deus está no controle da história da humanidade. Como nós já falamos anteriormente, os reinos surgem, os reinos caem. Deus está ciente de quem haverá de ser levantado, quem haverá de cair, e Deus estará trabalhando para que esses fatos aconteçam. Por isso, um dos versículos que mais representam a ideia do livro está em Daniel capítulo 2, versículo 20 e 21, que nos diz: bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. É Ele que muda os tempos, as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Então, para nós que cremos em Deus, devemos ter a segurança que, apesar do caos que existe no mundo, apesar das lideranças ímpias que surgem, eles estão na mão de Deus. Isso para nós é um grande alento. E ainda com relação ao livro de Daniel, nós vemos aqui que o livro se destaca pelas visões proféticas dos poderes gentílicos, das nações que não são judias. E essas visões têm por objetivo demonstrar que Deus é quem governa as nações. Reinos são destruídos, levantados, impérios surgem, mas cairão. Nós vemos aqui que Deus trabalha na vida de Daniel, o ministério de Daniel, a forma de Deus atuar na vida de Daniel foi através de revelações e visões. E nós vamos ter algumas visões, todas elas o propósito é demonstrar a sequência de poderes mundiais que haveriam de surgir sobre o mundo, e a sua ascensão e a sua queda, até que chegue o tempo do governo perfeito do Rei dos Reis. Então nós temos no capítulo 2 aquela visão, que quem na verdade teve aquela visão foi Nabucodonosor, em que ele teve aquela visão daquela estátua gigante, em que ele via que aquela estátua era composta de 4 materiais básicos: a cabeça de ouro, os peitos de prata, e a cintura de bronze, a perna de ferro e os pés com uma mistura de barro e de ferro. E Daniel ali já deixava claro que essa sequência de materiais aí representavam nações. Ele mesmo, Daniel, deu uma interpretação dizendo: olha, tu, ó rei Nabucodonosor, tu és o rei da Babilônia, que é a cabeça de ouro. Depois de ti virá outro reino, que seria os peitos de prata, que seria o Império Medo-Persa. E ele profetizou também que depois desse Império Medo-Persa viria o Império da Grécia, que seria sucedido pelo Império de Roma, e que, por fim, depois do fim do Império de Roma, os pés de barro misturado com ferro representa a influência do Império de Roma na sucessão de governos humanos, em que, apesar de ele ser influente, não teria domínio sobre esses governos, mas ele teria influência. Ele não governaria totalmente como era na estrutura do Império Romano. E a visão aí dessa estátua mostra que uma grande pedra foi vista, lançada sem o auxílio de mãos, e que foi lançada nos pés dessa estátua. Por que ele foi lançado nos pés? Como é uma sucessão de impérios, o último império está representado nos pés, que é uma mistura de barro com ferro. Ou seja, essa pedra, essa rocha, está dando fim à sucessão de impérios, de governos humanos. E a Bíblia diz de governo humano, e a Bíblia deixa clara que essa pedra que destruiu aquela estátua se tornou uma grande rocha. E que essa grande rocha representaria o rei, que haveria de reinar eternamente. Nós sabemos muito bem que essa rocha é Cristo, a rocha da nossa salvação, e que a Bíblia deixa claro que ele reinará eternamente. E um paralelo dessa visão da estátua com outra visão que também Daniel teve. Lá no capítulo 7 ele teve uma visão de 4 animais. Esses animais nós vemos ali que eles representam exatamente os impérios que foram idealizados ali na estátua. O primeiro animal que ele viu foi um grande leão. O leão era símbolo do Império da Babilônia.
E o segundo animal que ele viu foi um grande urso, que também representava o Império Medo-Persa. O terceiro animal foi um leopardo alado, com 4 asas, porque representava o Império da Grécia, que depois de ser destruído, o seu governo foi dividido para 4 outros governantes. E por fim ele também teve uma visão de um animal monstruoso, assustador, que era o Império de Roma, que haveria de vir. O maior império que já houve sobre a face da Terra, que seria destruidor e assolador. Então nós vemos que esses animais, eles estão contidos na visão também dali da estátua que Daniel e Nabucodonosor tiveram e que Deus já havia dado explicação da sucessão de governos que haveriam sobre a face da terra. Estaremos estudando agora mais uma das profecias de Daniel, que como todas as demais tem uma precisão muito grande, mas essa é uma das profecias mais precisas da Bíblia Sagrada, né? Em que Deus descortina para o homem o tempo, a administração do tempo, como acontecerá o destino da humanidade dentro de um tempo previsto no livro de Daniel. É uma profecia absolutamente perfeita, que nos dá uma direção sobre o destino da humanidade. Essa profecia está no capítulo 9, do versículo 25 e 26 de Daniel, em que nós vamos chamar de as 70 semanas de Daniel. No primeiro momento, vamos entender o contexto dessa profecia. Daniel teria ido muito novo para a Babilônia e agora ele já estava idoso, com mais de 80 anos. E a Bíblia diz que ele estava lendo as profecias de Jeremias, que ele conhecia as profecias de Jeremias, que dizia que o povo de Israel haveria de ficar escravo, exilado na Babilônia por um período de 70 anos. E Daniel constatou que esse período já havia se cumprido, mas ele não vislumbrava como isso ia acontecer, porque Babilônia continuava com seu império imenso e Israel ainda continuava cativo, e ele não via como essa profecia haveria de se cumprir. É quando ele decide buscar a Deus, intercedendo pelo povo e pelo cumprimento dessa profecia, para que o seu povo voltasse para a terra, tendo em vista que ele amava o seu povo e a Deus. Durante esse período de intercessão, desse clamor, Deus envia um mensageiro, um anjo, que vai orientar e dar direção para Daniel acerca dos acontecimentos futuros. E uma coisa importante é que o anjo deixa claro, um primeiro momento da profecia, em que ele diz: 70 semanas estão reservadas para o seu povo. O que o anjo quer dizer é que, Daniel, Jeremias profetizou que 70 anos seria reservado para Israel para cumprirem o seu exílio na Babilônia e depois voltariam. Mas agora eu trago uma visão ampliada. Deus está dizendo que para Israel está reservado um período de 70 semanas. E nesse período, o objetivo desse novo período agora, que não é de 70 semanas, de 70 anos, mas 70 semanas, o objetivo era dar fim aos pecados, fazer a expiação, ungir os santos dos santos. Então essa profecia agora era muito maior, porque na profecia de Jeremias tratava apenas do povo voltar para Israel, mas nessa nova profecia de 70 semanas de anos, o objetivo é maior: fazer expiação pelos pecados, fazer com que seja tirado a iniquidade de Israel. Ela é bem mais ampla, porque nessa profecia nós vemos aí uma restauração total de Israel, espiritual, e o cumprimento do projeto maior de Deus, que é a instalação do seu reino. E o anjo agora vai dar explicações de como isso vai acontecer. Preste muita atenção. O anjo, ele explica: sabe e entende. 70 semanas estão reservadas para o seu povo. Sabe e entende. Desde a ordem para restaurar Jerusalém até ungido vai acontecer 7 semanas, mais 62 semanas. Que dá um total de 69 semanas. Mas por que o anjo, em vez de falar 69 semanas, ele fala desde a saída da ordem para restaurar o muro até ungido, 7 semanas, mais 62, porque são dois acontecimentos que ele quer destacar. Desde a saída da ordem para restaurar o muro até ungido, ou seja, a saída da ordem para restaurar o muro vai demorar um período, e
um primeiro período e depois, que são 7 semanas, né, que equivale a 49 anos, e as outras 62 semanas, depois desse período de reconstrução, daria início agora a uma nova fase, que seria a espera para a vinda do Egito, que seria 62 semanas. A junção dessas 2 semanas, das 7 semanas mais 62, vai dar 69 anos, que vai equivaler a um período de 483 anos. Por que essas 70 semanas é contabilizada em anos? Porque se fosse 490 dias, se nós formos olhar a história de Israel, nada disso se cumpriu. Essas profecias com relação ao templo demorou muito tempo, e exatamente desde o período de restauração até a vinda de Jesus é que vai se encaixar exatamente esse período de 483 anos. Até que Jesus entra e é aclamado em Jerusalém, e dali depois ele é crucificado e ungido é tirado. A questão fica, mas se são 70 semanas, falta ainda uma semana. Até agora se cumpriu apenas 69 semanas. E essa é a chave do livro de Daniel. Essa última semana que está faltando é um parêntese que Deus cria, porque essa profecia é para os judeus. E o anjo está falando para os judeus o que iria acontecer das 70 semanas. O que acontece é que depois que o Messias é tirado, Deus agora vai criar um novo povo, a sua igreja, o Israel de Deus. Não que o povo de Israel foi rejeitado definitivamente por Deus, mas tendo em vista que Deus já sabia que Israel haveria de rejeitar o Messias, Deus então agora vai fazer com que o evangelho seja pregado aos gentios, e nós teremos agora a dispensação da graça. Um período em que Deus agora está tratando um novo povo. É o povo de Deus, é o novo Israel de Deus, que não é por sangue, nós não somos descendentes de Abraão, mas somos descendentes pela fé em Cristo Jesus. Deus agora vai criar um povo e tem uma janela de tempo para cuidar desse povo, que nós vamos chamar de dispensação da graça ou dispensação da igreja. O próprio Paulo, ele profetizou e administrou isso no livro de Romanos, dizendo que, tendo em vista a rejeição de Israel a Jesus Cristo, Deus endureceu o coração dos judeus e criou um novo povo. O importante é nós sabermos que esse trabalhar de Deus, esse fato de Deus agora trabalhar com esse novo povo e por um período de tempo priorizar esse povo em detrimento de Israel, é por uma margem de tempo, não é definitivo. Essa dispensação da graça, esse período da igreja, ele vai cessar quando houver o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, o relógio de Deus volta a funcionar para que a última semana se cumpra, porque lá no próprio livro do profeta Daniel, ele está falando que depois um povo de um príncipe que haveria de vir destruirá a cidade. Ele haveria de fazer uma aliança por uma semana, que é exatamente essa semana que está faltando, e depois, na metade da semana, vai quebrar o pacto e vai promover a destruição. Esse fato é profetizado fartamente por Paulo, é profetizado no livro de Apocalipse também, um período em que uma aliança será quebrada e que durante 3 anos e meio Israel será grandemente perseguido pelo anticristo, o líder mundial que haverá de surgir. Então, quando a igreja for arrebatada, o anticristo será manifestado e irá dominar o mundo, já que o mundo rejeitou a Cristo, então ele vai ter uma liderança do anticristo perverso e mau. E o mundo então vai estar sob essa liderança, e essa liderança vai fazer um pacto com Israel de paz por 7 anos, mas na metade desses 7 anos, 3 anos e meio, em que no livro de Daniel é chamado de um tempo, 2 tempos e metade do tempo. Lá no livro de Apocalipse é chamado de um período de 42 meses, ou 1260 dias, todos eles se referindo a um período de 3 anos e meio. Essa profecia vai se cumprir. Então, logo a igreja seja arrebatada, o relógio de Deus volta a funcionar para que essa última semana venha a se cumprir, para que depois dela Jesus Cristo venha instalar na terra o seu reino. E agora, irmãos, estamos concluindo aqui
essa lição de profetas maiores, aqui no livro do profeta Daniel, com esse versículo tão importante para nós. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Nós que vemos hoje, né, e isso faz parte da história da humanidade, uma sucessão de países que querem se tornar impérios, países que dominam, que escravizam, que destroem. Hoje nós vemos aí países como Rússia, Coreia, China, Estados Unidos e tantos outros querendo ter a proeminência e o domínio. Isso vai acabar. O relógio de Deus é determinante nesse fator, que um dia todos os sistemas de governo irão acabar, principalmente porque governam sobre a injustiça, a impiedade. E Deus vai trazer o governo perfeito. E o desejo de Deus é que eu e você anelemos por esse governo. Para sermos participantes desse governo, devemos amar a justiça, porque esse reino é justo. Devemos amar a santidade, porque esse reino é santo. Devemos amar, fazer a vontade de Deus, porque o seu reino será sobre todos aqueles que se submetem a ele. Somos convidados, então, a participar do reino de Deus. Que Deus te abençoe com relação a esse estudo, a tudo que foi ministrado. Traga para você edificação e esperamos você na continuidade de nossas aulas, né? E nós temos ali o nosso canal também, Pastor Jaime Júnior BSB, e que você também tem acesso às demais aulas desse curso. Que Deus te abençoe em nome